Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 7 de março, sexta-feira, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Então nós temos aqui 2 versículos apenas, 14 e 15. Mas 2 versículos que tem muito a nos falar. E nós poderíamos fazer a mesma pergunta que os fariseus, que os discípulos de João e muitas pessoas se aproximaram de Jesus e disseram: por que razão nós praticamos jejum e os teus discípulos não? Então a pergunta que nós poderíamos colocar é: por que fazer jejum? Jesus explica porque naquele momento eles não estavam jejuando. Mas Jesus aqui não diz que nós não precisaríamos jejuar. Muito pelo contrário. Ele diz: quando o noivo for tirado do meio deles, aí sim eles jejuarão. E o porquê do jejum? Porque o jejum é importante para nós. Veja, o Evangelho quer incutir no nosso coração essa grande realidade. O jejum, ele é uma prática que nós cristãos fazemos para quê? Para fortalecer o nosso espírito na luta contra a carne, na luta contra o mundo e na luta contra o demônio. Os 3 inimigos da alma, o mundo, a carne e o demônio. Nós combatemos esse mundo que está ao nosso redor, essas 3 realidades que combatem contra a nossa alma com muitas coisas. E uma delas, importantíssima, é o jejum. Nós combatemos isso com oração, com palavra de Deus, com o Santo Rosário, com a Eucaristia, com uma prática sacramental ativa, uma vida sacramental. Mas veja, tudo isso é importantíssimo. Mas nós não conseguimos fazer isso o tempo todo, né? Assim, direto. Então, o jejum é aquele que prepara a nossa alma para vivermos bem toda esta realidade e preparar a nossa alma na luta, né, contra o pecado, contra o mundo e contra o demônio. Essa é a realidade maravilhosa. Então, por isso nós jejuamos. Por isso nós cristãos jejuamos. A Santa Mãe Igreja, ela nos coloca a abstinência de carne, o jejum e a abstinência de carne na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, mas a igreja nos recomenda vivamente o jejum às sextas-feiras, né? O dia da paixão do Senhor, alguns também às quartas-feiras, né? A igreja nos orienta, nos exorta nessa prática maravilhosa do jejum, que nós precisamos diferenciar, né? O jejum da mortificação. São realidades diferentes, né? Você pode estar se mortificando fazendo jejum, mas o jejum é algo que está ligado diretamente à nossa alimentação, né? Então o jejum está mais ligado a isso. A mortificação, ela é mais ampla. Nós podemos morrer para muitas coisas. São pequenas mortes, são pequenas coisas que nós vamos deixar, né? E por que o jejum é importante? Veja, das 2 coisas que nós não podemos deixar de fazer, senão a humanidade acaba, são 2 coisas importantes: comer e fazer sexo. Se a humanidade deixar de fazer sexo e deixar de comer, simplesmente o ser humano ele desaparece da Terra. Às vezes a gente não pensa isso, mas é verdade. Se o ser humano deixar de comer ou deixar de fazer sexo, acaba o ser humano, né? Nós não vamos ter mais ninguém nascendo e nós vamos ter um monte de pessoas morrendo de fome num espaço de tempo muito curto.
E Deus colocou nessas duas coisas, né, para facilitar a nossa vida, Deus colocou prazer nas duas coisas, né? Então foi um prazer colocado por Deus. E somente que o que nós vemos hoje é uma verdadeira cultura da comida, né? Uma verdadeira idolatria da comida. Muitas pessoas vivem para comer e não comem para viver. Na realidade, nós precisamos comer para poder viver, para poder o nosso corpo receber as proteínas que precisam para estar de pé. E o que é o jejum? O jejum é exatamente uma interrupção, é uma diminuição, é uma carência que nós impomos a nós mesmos numa área tão importante da nossa vida, para podermos nos dedicar mais ainda a uma vida espiritual. Agora, é claro, isso aqui precisa ser dito, né? O jejum, ele é muito bem feito quando ele é acompanhado de um bom diretor espiritual. Porque se é bem verdade que São João Maria Vianney comia uma batata por dia, é bem verdade que nós, no nosso dia a dia, nas nossas atividades que nós muitas das vezes fazemos, nós não conseguimos fazer o mesmo jejum de São João Maria Vianney. E nem é para todos. É uma graça que ele recebeu de jejuar. Outras pessoas, se quiserem copiar esse modelo, pode ser que fiquem doentes e morram. Então, o jejum, né, ele precisa de um acompanhamento e de um equilíbrio. Por isso que um bom diretor espiritual, ele exatamente vai nos ajudar muito aí nessa área. E ele é importante que, de fato, ele nos deixa mais sensíveis para as coisas do Espírito e nos ajuda imensamente a mortificarmos todas as obras da carne. Então, Jesus disse certa vez no Evangelho, quando ele expulsa um espírito mau de um jovem, ele diz: essa espécie de demônio só através da oração, só através do jejum e da oração. Então, o jejum é essa prática que prepara a nossa vida na luta e no combate. Qual foi a primeira atitude de Jesus antes de começar a sua vida pública? Jejuou 40 dias e 40 noites. Então o jejum, ele nos prepara na luta contra o mal, na luta contra as trevas, que quer dominar esse mundo, que quer arrastar muitas pessoas para essa realidade. Então o jejum é precisamente essa grande arma que não se trata da gente prejudicar a nossa saúde com isso, mas é uma prática maravilhosa que nos deixa aguçados, que nos deixa preparados para poder combater o mal. Quando nós renunciamos a algo que é de direito, a algo que é lícito, e até que nós precisamos daquilo por causa de Deus, por causa das coisas espirituais, nós nos tornamos muito mais fortes para dizer não ao pecado. Então o jejum é esse grande ensaio que nos prepara para dizermos não ao pecado, para dizer não àquilo que ofende a Deus e dizer sim a todas as coisas do Espírito. Então é nesse sentido que Jesus diz aqui, né? Enquanto o noivo está com eles, eles não podem jejuar, mas dias virão em que o noivo será tirado. Aí sim eles jejuarão. Mas veja, a primeira leitura de hoje do profeta Isaías nos ensina então como fazer o jejum e qual jejum que agrada a Deus. Então existe um jejum que pode não agradar a Deus, que seja um jejum superficial, um jejum, por exemplo, de vaidade ou um jejum para parecer. Não, nós fazemos jejum, além de ser uma força para lutar contra o mal. O jejum é uma outra arma que tende a fazer na nossa vida uma profunda conversão. Então o jejum nos ajuda na nossa conversão diária para Deus e renunciar a tudo aquilo que é do mundo. Então ele nos fortalece na luta contra o demônio, ele nos fortalece na luta contra o pecado, ele nos fortalece na conversão diária, a conversão diária tão necessária a cada um de nós. Então o jejum é essa beleza que Deus nos coloca aí, né, para a gente poder conseguir de fato, viver uma vida santa. E eu digo, irmãos, sem essas armas, fica muito difícil a gente não fraquejar. São Paulo diz, aquele que está de pé, toma cuidado para não cair.
Então, o tempo todo nós precisamos vigiar e orar. E no meio da vigilância e da oração, nós precisamos então se cercar de tudo aquilo que o Senhor colocou para cada um de nós, para que a gente possa então fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, para que a gente possa ser aquilo que Deus espera que a gente seja, que a gente se converta de verdade. Então o jejum que agrada a Deus é o jejum do coração, não simplesmente uma prática externa, não simplesmente um ritual, mas algo que brota do coração e que nos fortalece para vivermos a vida de Deus todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.